Eu me chamo Catriine Moreno, sou integrante do Grupo E, juntamente com a Cláudia, a Valéria, a Vera e a Suzy. Estamos aqui para a apresentação do último seminário da turma J2. Nosso grupo ficou responsável pelo tema Sonhos. Dentro desse tema, iremos falar um pouco sobre a importância dos sonhos no processo terapêutico, os sonhos na visão de Freud e Jung e alguns exemplos da análise de sonhos na prática clínica. Jung e os sonhos. Sonho pode ser definido como um conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam à mente durante o sono. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Uma maneira de não termos nossas vidas dirigidas pelo inconsciente é acessando e trazendo à luz da consciência o que está oculto. E os sonhos são pontes capazes de conectar conteúdos inconscientes e trazê-los à consciência. Os sonhos são uma parte integrante e fundamental das nossas vidas, pois carregam mensagens ocultas sobre o nosso inconsciente, revelando nossos desejos e o nosso estado de espírito atual, por exemplo. Vamos à importância dos sonhos no processo terapêutico. A psicologia analítica possibilita compreender o indivíduo de maneira ampla e profunda, envolvendo não apenas as questões relacionadas com o consciente, mas também despertando conteúdos do inconsciente. Freud trouxe uma das primeiras luzes para a completude dos sonhos em seu livro A Interpretação dos Sonhos, porém apenas com Jung, este estado onírico ganhou maior subjetividade. Para Freud, a interpretação de sonhos é, na realidade, a estrada real para o conhecimento do inconsciente. Segundo Jung, temos de tratar o sonho analiticamente, como qualquer outro produto psíquico, enquanto nenhum outro fato contraditório não nos ensine um caminho melhor. Para Jung, o sonho é a maior conexão entre consciente e inconsciente. Podemos entender os sonhos como manifestações do nosso inconsciente. O sonho é um ato de comunicação da nossa psique, uma comunicação espontânea, sem máscaras e sem padrões. Segundo Jung, a função geral dos sonhos é tentar restabelecer a nossa balança psicológica, produzindo um material onírico que reconstitui de maneira sutil o equilíbrio psíquico total. Os sonhos, como mecanismos compensatórios, são analisados do ponto de vista do próprio sujeito, mas também conseguimos ver arquétipos e entender como ele está lidando com as fases e situações de sua vida. Os sonhos podem ser considerados uma importante técnica a ser utilizada no processo terapêutico, pois através dos sonhos é possível compreender o inconsciente, atravessando complexos e identificando símbolos e arquétipos recorrentes. Os sonhos trazem riqueza para o entendimento da personalidade do sonhador e até de como ele se posiciona no mundo. Os sonhos nos indicam onde se encontra a nossa energia e para onde ela quer ir. Todo sonho traz uma mensagem útil, que propicia insight e traz clareza sobre o sentido específico de alguma situação da nossa vida. Noite após noite, essas mensagens se repetem. Nos sonhos, nós podemos encontrar a solução para um problema que não conseguimos resolver, por exemplo. Eles refletem fiel ou simbolicamente aquilo que ocupa nossa mente, nossos medos, os nossos desejos. Se estudarmos nossos sonhos por um certo tempo, começaremos a perceber conexões significativas entre eles. Parece que existe uma força que nos guia até o nosso próprio destino. O sonho é carregado de símbolos que necessitam ser decifrados, daí a importância de serem analisados. Porque a partir da ampliação e análise desses símbolos no processo terapêutico, é possível trazer à consciência questões que poderão ser aceitas e tratadas, produzindo catarse, insights e orientação durante o processo. Podemos considerar os sonhos como o caminho que nos permite acessar o inconsciente. São caminhos que nos direcionam em nosso processo de individuação, objetivo central da psicologia analítica. Durante o processo terapêutico,
A análise dos sonhos é mais do que uma ferramenta para se ter acesso ao inconsciente. É a própria base da psicoterapia. Passo agora a palavra para a nossa colega Cláudia, que irá falar um pouco sobre sonho na perspectiva de Freud. Obrigada. O sonho na perspectiva de Freud. Os sonhos que Freud revolucionou o pensamento sobre o inconsciente e abriu as portas para esta discussão. Freud ele foi um neurologista austríaco que fundou a psicanálise e publicou a interpretação dos sonhos em 1889, mas pediu que a data da publicação fosse em 1900, isso porque ele quis que o livro marcasse de forma simbólica o início de um novo século e o que de fato aconteceu. É nesta obra que Freud estabeleceu os principais fundamentos da teoria psicanalítica e especialmente no que se diz respeito ao aparelho psíquico. Até aquela época, os sonhos eram realizados de maneira simplista, até mesmo premonitória. Contudo, Freud dizia que os sonhos eram passíveis de interpretação, tornando-se o pioneiro ao colocar os sonhos como um ato específico. E foi através do seu trabalho com as neuroses que Freud percebeu que os sonhos poderiam revelar conteúdos do inconsciente, dizendo então que o sonho é a chave para o inconsciente. De tal maneira que a melhor forma de chegar ao inconsciente é através da interpretação do sonho, onde neste ponto Jung vai concordar completamente. Autoanálise de Freud. Neste livro, A Interpretação dos Sonhos, Freud mostra que o assunto em questão se refere a algo universal, pois todos nós sonhamos e para ele inserir em sua obra apenas sonhos de seus pacientes, além de lidar com questões éticas, também prejudicaria a versão universal dos sonhos, pois mostraria somente em condições psíquicas anormais. Diante disso, Freud decidiu se expor e realizar a análise de seus próprios sonhos, dos quais já tinham sido abordados anteriormente em sua autoanálise. Tese central. O sonho é uma realização disfarçada de um desejo inconsciente. O modelo mais conhecido foi a injeção de Irma. Freud interpretou como uma realização de um desejo. Freud ele analisou sistematicamente outros sonhos, até estar seguro ao dizer que o objetivo do sonho é a realização de um desejo. Quase todos os sonhos, segundo Freud, são realizações de desejo. Neste ponto, Jung e Freud discordam. Alguns de nossos desejos são óbvios. Vamos dar um exemplo. Dormir com fome e sonhar que está deliciando um banquete. Contudo, muitas realizações são expressas apenas no conteúdo latente do sonho, aquele conteúdo que não é óbvio. Somente a interpretação dos sonhos pode revelar esses desejos. Experiências traumáticas. Experiências traumáticas é a exceção à tese. Pacientes que vivenciaram experiências traumáticas são uma exceção à tese de que todos os sonhos seriam realizações e desejos. Os sonhos desses pacientes seguem o princípio da repetição compulsiva. São sonhos dos quais eles vivenciam repetidamente experiências traumáticas e assustadoras. E são comuns naqueles que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático. Conteúdo manifesto e conteúdo latente. Freud utilizou a interpretação dos sonhos para extrair do conteúdo manifesto dos sonhos o seu conteúdo latente. O manifesto. O que o sonhador conta, a forma como o sonho é lembrado ao acordar nos dias seguintes. Latente. O verdadeiro significado do sonho depois de analisado, no qual só podemos descobrir após a interpretação numa análise, pois devido à censura ele foi distorcido e transformado em conteúdo manifesto. Exemplos. Sonho de Maria. Maria sonhou que estava em cima de um elefante. O elefante estava voando por cima do mar com Maria e depois a leva para sua casa
e vai embora. Sonho de Pedro. O mesmo sonho, sendo ele no lugar de Maria. Interpretação. Ocorrerá duas interpretações diferentes para a mesma manifestação do sonho, porque há um conteúdo latente atrás desse sonho e existe uma história particular para cada pessoa. Conteúdo latente para Maria, o símbolo do elefante pode significar para Maria seu pai, que é uma pessoa muito bacana e que vai passear com ela em seu sonho. Já para Pedro, o símbolo do elefante poderá ser seu irmão, com o qual não se dá bem e esse irmão o está levando para fora de casa. O conteúdo manifesto é idêntico, mas o latente vai ter uma simbologia diferenciada para cada pessoa dentro do seu histórico pessoal. Portanto, o sonho, para ser interpretado, não poderá ser no início da psicoterapia. Para isso, deverá ser realizada uma anamnese do paciente, ou seja, o histórico de vida do paciente muito bem detalhado. Formação do conteúdo latente. O conteúdo latente é formado através de três componentes, que seriam impressões noturnas, exemplo, sirene de um carro, de bombeiro, sede, desejo de urinar, dor de algum ferimento, enfim, tudo que os nossos sentidos puderem captar, podem tornar-se parte do conteúdo latente do sonho. Segundos são pensamentos e ideias relacionadas às atividades do dia, restos do dia antes do adormecimento. Referem-se a preocupações, atividades e envolvimentos do dia que permanecem ativos no inconsciente durante o sono. Agora, o último e mais importante, impulsos do id. Composto por impulsos do id, pode ser um ou vários banidos da consciência pela defesa do ego. Para Freud, a parte essencial do conteúdo latente é a que provém do id reprimido. Essa é a parte que contribui com a maior parcela da energia psíquica necessária ao sonho. Sem essa contribuição, não pode haver sonho. Elaboração dos sonhos. Freud denominou o processo de transformação de conteúdo latente em conteúdo manifesto como a elaboração do sonho, e para ele o conteúdo latente é o mais importante, pois contém o desejo reprimido no inconsciente. A elaboração dos sonhos tem dois elementos centrais nos processos de deformação do conteúdo latente: condensação, que envolve a combinação e várias ideias e imagens em uma. Exemplo, o sonho de uma figura de autoridade pode significar o pai e o chefe ao mesmo tempo. Deslocamento. Envolve mudar a coisa com a qual realmente estamos preocupados em outra situação. Exemplo, o uso de uma arma ou espada pode ser interpretado como tendo um significado sexual, por mais absurdo que pareça. Outros processos de deformação: inibição e inversão. Os sonhos também podem enganar o sonhador, inibindo ou invertendo seus afetos. Um homem com sentimentos homicidas, inconscientes pelo pai, pode sonhar que ele morreu, mas no sonho não sente alegria ou tristeza, ou seja, seu sentimento foi inibido. Sentimentos desagradáveis também podem ser invertidos no conteúdo manifesto. Uma mulher que inconscientemente odeia a própria mãe e deseja seu fim pode sonhar com a morte dela e sofrer com esta aparente perda na narrativa do sonho. Quer dizer, houve uma inversão dos seus sentimentos inconscientes. Métodos. Freud, na interpretação do sonho, seguia dois métodos. O primeiro, associação livre, consistia em pedir o paciente para relacionar as imagens presentes
em seu sonho a todas as associações possíveis, não importando quão absurdo possa parecer. Freud acreditava que tais associações revelam os desejos inconscientes por trás dos sonhos. Caso o paciente fosse incapaz de fazer qualquer associação livre, Freud utilizava o segundo método, símbolos. Ele procurava relacionar as imagens presentes no sonho em questão com outros significados que essas imagens tiveram em sonhos de outros pacientes. Propósito de ambos os métodos: rastrear o processo de formação no sonho até atingir o conteúdo latente. If you do dream analysis, and this is a tricky thing, because who's to say if your DAM analysis is correct, right? It's very difficult to understand that. If you do dream analysis with someone, you generally have them lay out their dream, and then you ask them when they're going through their dream a second time, they lay out their dream and you can kind of get a picture of it. And then they lay out their dream a second time, and as they go through it, every time they mention a detail or a character, you ask them what that reminds them of. And the hypothesis is that the dream is presenting an image or an idea that's associated with a network of ideas, and that if you can expand on the network of ideas as you go through the dream, you can elaborate on the dream, you can expand it upwards, and you can start to see what it might be attempting to put forward. Now, Freud's idea was that the dream knew what it was doing, but that its content was being suppressed and oppressed by an internal censor. So the dream had to be sneaky about what it was saying because it was going to deliver a message that the person didn't want to hear. And that was tied up with his idea of repression. Para Freud, a interpretação dos sonhos era a abordagem mais confiável para o estudo dos processos inconscientes. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Vera Catalão e faço parte do Grupo E. A nossa conversa hoje será um sonho na perspectiva junguiana. Jung, em sua biografia, autobiografia, feita já aos 83 anos, ele começa a sua autobiografia dizendo que a sua história é a história de um inconsciente que se realizou. E o que nele está alojado, o que nele reside, manifesta-se livremente nos acontecimentos. Esse diálogo, portanto, entre consciência e inconsciente, né, marcou toda a história de Jung, e isso ele nos traz a partir de um relato reflexivo sobre seus próprios sonhos. Os sonhos são, assim, formas que apontam para o nosso centro interior. Cada sonho é uma tentativa da natureza psíquica de nos centrar, de nos religar ao nosso centro mais profundo, de estabilizar a nossa personalidade, a nossa totalidade, que é o self. Para Jung, o sonho é um dos caminhos possíveis, mas privilegiados para acessar o inconsciente, por meio dos símbolos que ele traz. Eles podem revelar o inconsciente sob forma de imagem, metáfora, símbolo, uma linguagem sempre criativa, não racional, não convencional. O conteúdo de um sonho pode provocar insights, esclarecimentos e transformação no plano consciente. Não só pode, mas essa transformação acontece de forma gradual, mas acontece. É que noite após noite, essas mensagens únicas se repetem, chegando a mais de 100 mil no decorrer de uma vida. As anotações e reflexões sobre os nossos sonhos mostram, então, revelam as conexões significativas entre eles. Acontece, muitas vezes, o mesmo motivo de sonho aparecer para nós em outros sonhos, trazendo a mesma mensagem. Um apelo do self para que possamos entender o que está acontecendo, o que está perturbando, o que está faltando na totalidade da psique. Eu compreendia que os sonhos procuram equilibrar, regular as nossas energias físicas e mentais. Para ele, os sonhos não só revelam a causa básica da desarmonia interior e da angústia emocional, como indicam um potencial de vida latente no indivíduo,
ao apresentar soluções criativas para os problemas do sonhador, e é por meio desses sonhos que o problema central tornam-se, então, os sonhos do problema central do tratamento analítico. E todo o seu trabalho científico que se registra é em cima, então, dessa interpretação dos sonhos que ele faz dos seus pacientes e a forma privilegiada para acessar os conteúdos inconscientes. Alguns conceitos fundamentais da psicologia analítica são constituídos e atuantes nos processos onímicos. Dentre eles, nós podemos destacar o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, os complexos, arquétipos, sombra, e na sombra também o diálogo sombra-persona, ânimos e ânima. Comentando um pouco sobre cada um, nós começamos pelo inconsciente pessoal, que ele é central na produção dos sonhos, pois as imagens arquetípicas, assim como os acontecimentos que se apresentam inicialmente no plano do ego, estão presentes no sonho, que foram rejeitados, se apresentam nos sonhos. E o fato de serem formados pela ação dos arquétipos, a partir de uma manifestação individual, eles se acumulam na psique e são revelados, né, pelo sonho, por outros componentes que você pode trabalhar, seja desenho, seja escultura, né, mandalas, caixa de areia. Então, são várias estratégias. Entretanto, hoje nós comentamos exatamente a questão dos sonhos, dada a sua centralidade, então, na psicologia analítica. Segundo Jung, o inconsciente pessoal é formado por coisas que aconteceram e foram reprimidas na consciência do indivíduo. Muitas delas na infância, mas não necessariamente elas vão ficar somente na infância. Estas podem ser muito dinâmico o processo da psique. Ele continua, né, a rejeitar determinados acontecimentos, determinadas emoções, determinados sentimentos, e guardá-los de forma inacessível no inconsciente. Estas podem ser variedade de lembranças, emoções que o indivíduo reprimiu, como já dissemos, né, e que não são recuperadas pelo consciente, mas a não ser pelos sonhos ou por outras técnicas da psicologia analítica. Tudo aquilo que o ego não suporta é transferido da consciência para o inconsciente pessoal. E a interpretação dos sonhos do indivíduo, contando com a ajuda do seu terapeuta, pode, então, recuperar esses conteúdos inconscientes para o campo da consciência. Lembrando a importância central do papel do analista, né? Que nesse diálogo analista-analisando é que a interpretação dos sonhos acontece. O inconsciente coletivo, para Jung, é a parte abissal da nossa mente. Essa região é construída por impressões e informações herdadas, né, pré-concebidas, porque elas provêm da família, de pessoas de fora, da sociedade, do meio cultural, né? E assim se torna um campo de ideias pré-concebidas, mas que tem uma carga de afeto, né? Então, dessa forma, o inconsciente coletivo, ele aciona comportamentos, sentimentos, impressões que nós não controlamos. Comentava Jung, como além do indivíduo há uma sociedade, do mesmo modo, além da psique pessoal, há uma psique coletiva. E nessa psique coletiva são abrigados todos os vícios e todas as virtudes da humanidade. O inconsciente coletivo se desenvolve individualmente, já falamos, mas ele é herdado. Ele consiste, portanto, de formas pré-existentes e estão preenchidos de grande carga emocional. Os arquétipos são responsáveis pela organização dos processos psíquicos inconscientes e funcionam como padrões de comportamento, como patterns. Os complexos, esse é um estudo muito caro a Jung, e desde seus estudos com Freud, né, os complexos foram abordados. Inicialmente, Freud se interessou muito, mas depois que houve, então, a ruptura nesta relação
entre Freud e Jung, o Jung continua sua pesquisa. E a sua forma de acesso, inicialmente, são pela associação verbal. E ele dedicou-se a essa pesquisa durante muito tempo. Posteriormente, não abandonando o texto da associação verbal, o Jung começa a perceber a importância dos sonhos, né, para acessar os complexos que residem no inconsciente e causam perturbações, né, à vida consciente. Mas, lembrando que os complexos eles funcionam também como motores da vida psíquica. As raízes do ego estão no inconsciente, que, por sua vez, é afetado pelos complexos, que agem como se fossem entidades psíquicas, como se fossem núcleos de entidades psíquicas diferenciadas, e causam perturbação ao ego. Os sonhos são estratégias psíquicas para acessar. Já a sombra, né, é formada por tendências e impulsos que foram rejeitados pela pessoa, família, sociedade, tudo que gera um sentimento de culpa que não pode ser aceito pelo ego. Inicialmente, eles fazem parte do ego, mas eles são, então, reprimidos e se alojam no plano inconsciente. A integração consciente do conteúdo da sombra amplia a esfera de atividade do ego. Como o conteúdo do inconsciente reduz o livre-arbítrio do ego, é essencial trazer essas informações para o campo da consciência, o que resulta em maior autonomia do próprio ego. De acordo com Jung, o encontro consigo mesmo significa, antes de mais nada, um encontro com sua própria sombra. Nos sonhos, a sombra costuma aparecer como pessoa do mesmo sexo do sonhador. Essa figura comumente apresenta qualidades inferiores ou opostas ao ego do sonhador. Ela pode personificar o nosso lado inferior, o nosso lado primitivo, né? Mas ela pode ser também nosso melhor inimigo, porque a revelação, a descoberta da sombra, nos permite acesso a um outro lado velado até então, isso amplia a consciência, né? A ampliação da consciência. Jung dizia que o encontro consigo mesmo significa, antes de mais nada, o encontro com a sua própria sombra. E esse encontro, ele também comentava que é doloroso, é preciso ter coragem de olhar sua própria sombra. Seguimos, então, para o conceito de ânimos e de ânima, outro conceito central na psicologia analítica. No inconsciente de cada homem está oculto uma personalidade feminina e na personalidade masculina oculta-se em cada mulher uma personalidade masculina. Uma das mulheres é a ânima e o ânimos, nos homens o ânima e nas mulheres o ânimos, que estão experimentados como projeção do sexo oposto. Esta projeção geralmente gera um fascínio que estimula o ego e impede para modos de ser que ainda não foram trabalhados, ampliando a sua função. Jung concluiu que ânimo e ânimas vivem e funcionam nas camadas profundas do inconsciente, são fundamentais, esse acesso a eles são fundamentais, e é um grande passo no processo de individuação. Em sonhos, são pessoas desconhecidas do sexo oposto ao do sonhador, que aparecem, né, para o indivíduo. E elas devem ser olhadas com atenção devido à sua importância para o fortalecimento do ego, pois são conexões arcaicas. E quando você não consegue perceber qual tipo de projeção, né, e as projeções do ânimas e ânimos podem ser positivas e negativas, né, você fica preso a elas. Por exemplo, no homem, a dimensão espiritual é uma dimensão positiva da figura da ânima. Entretanto, a idealização do feminino, e uma parte das vezes devido a um complexo materno, não permite uma relação com a mulher real. E nas mulheres, o ânimo positivo aparece como força de vontade, decisão, criatividade, e como negativo, uma tendência a um controle excessivo, agressividade, frieza calculista, né? E o que impede também um relacionamento com o homem real. Muitas vezes projeta-se ali
a figura paterna e não se pode ter uma relação de horizontalidade, né? De autorrespeito e crescimento complementar, se você carrega um complexo paterno mal resolvido. E, finalmente, o self, né? São todos conceitos basilares da psicologia analítica. O self, nós chegamos, então, ao centro supraordenado da psique, que devemos explorar pela vida fora. Não sabemos o que o self é em nós e o que ele quer de nós. Para isso, precisamos do sonho. Pode-se dizer que os sonhos são cartas que o self nos escreve a cada noite. Os sonhos mostram o papel do self nessa travessia entre o consciente e o inconsciente. Exigindo ser ouvido, o self apresenta conflitos que a pessoa não imaginava ter, mas, ao mesmo tempo, nos aponta o símbolo, por meio do símbolo, os caminhos de transcendência do conflito e por meio da elaboração de significados unificadores. Quando o self aparece nos sonhos, geralmente aparece com símbolos de forma circular, sendo o mandala o mais elaborado deles. Pode vir como rosa, roda de veículo, círculo de décimo, como também pode vir pelo número 4. Né? O número 4 aqui significando a cruz perfeita, do cruzamento de duas linhas, uma horizontal, outra vertical, o cruzamento dos eixos, e no seu centro o centro self, que é a totalidade do indivíduo consciente e inconsciente, ali se encontram reunidos, né? Também as montanhas aparecem como símbolos do self, na medida que elas são altas, verticais e ocupam então uma forma ascendente. Para Jung, existem algumas tipologias de sonho, né? Nós começamos com sonhos premonitórios, não são muito comuns, não acontecem sempre, mas são aqueles sonhos que enviam informações antecipadas, aviso de algo que vai acontecer. Entretanto, o sonhador só descobre que foi um sonho premonitório quando as coisas acontecem. Geralmente, as pessoas mais sensitivas, mais intuitivas, elas costumam ter mais os sonhos premonitórios. Os sonhos compensatórios, essa forma de compensação que os sonhos aparecem para o ego, elas são a mais incidente, mais recorrente. Né? E elas buscam compensar alguma situação, né? Algum estado emocional, estado de consciência vivenciado pelo sonhador. Os sonhos de cura, eles funcionam quase como um ritual de cura para a estabilização do ego. Eles nos dizem aquilo que precisamos saber e confortam o nosso ego. Exemplo disso, né? Muitas vezes uma pessoa muito querida falece e a gente sabe depois, ou está envolvido em alguma situação emergente, seja não consegue ir para o enterro, seja também nos últimos tempos não teve encontros, cuidados especiais com aquela pessoa, e isso traz um luto, um sofrimento para nós. E quando esses sonhos mostram novamente o amigo, a amiga, sorridentes, felizes, ouvindo o nosso encontro, ou tendo a gente encontra o pessoal feliz, isso age de forma curativa para o nosso ego. Os sonhos arquetípicos são os grandes sonhos, segundo Jung. Eles têm sua origem no inconsciente coletivo. Exatamente por isso eles trazem símbolos que o sonhador, na maior parte das vezes, nunca viu. E esses sonhos arquetípicos, eles demandam do analista um conhecimento dos arquétipos, dos mitos, de todo esse universo, essa bacia semântica da história da humanidade, com seus mitos, seus significados, não é isso? E pode, então, assim, contribuir para ampliar, né, o horizonte da análise, colocar o sonho no contexto e, junto com o analisando, fazer com que esses sonhos, assim analisados, possam ampliar o consciente do ego.
Os sonhos repetitivos, como o nome já diz, são aqueles que sonhamos com os mesmos símbolos diversas vezes. São como aviso do self para que se resolva alguma questão interna. Os sonhos reativos ocorrem depois, geralmente depois de um trauma, e eles buscam, de certa maneira, trazer para o consciente como o inconsciente, como está isso no plano inconsciente, que perturbações aconteceram a partir daquele trauma. Os sonhos em série também ocorrem, sobretudo após algum tempo trauma, mas eles vão dando seguimento, são como gradualmente eles apresentassem aquele mesmo acontecimento e trazendo pistas, né, para a superação do transtorno, do mal-estar causado por algum acontecimento. Falamos um pouco, então, sobre os efeitos do sonho para o ego, mas é importante compreender que, segundo Jamie Hall e também Marie von Franz, mesmo quando os sonhos não são interpretados, eles têm um profundo efeito sobre a consciência vívia. Para ele, para Hall, mesmo quando não recordados, os sonhos são parte da vida total da psique, e nela eles interferem. Para Marie von Franz, a mudança decorrente dos sonhos analisados é gradual, mas é persistente, ela continua. É como se algo no fundo da pessoa ficasse cozinhando o tema e enviando mensagens de vez em quando. E, por meio, então, da interpretação, do conhecimento desses sonhos, nós temos, assim, um grande... caminhamos passos bastante largos no processo de individuação, que depende, sobretudo, do conhecimento do que se passa no inconsciente, conhecimento da nossa sombra, dos nossos complexos, de forma que não fiquemos dependentes, portanto, dessas situações inconscientes que nos possuem e não nos deixam avançar no processo de individuação. É isso, muito obrigada. Boa noite a todos, me chamo Valéria Gabriel, sou do Grupo E vou dar sequência aqui à nossa apresentação, agora com este quadro, que é uma síntese, né? Ele é um esquema sintético do que foi tratado ao longo de toda a obra do Jung, de outros teóricos que vieram após ele, como a técnica de análise dos sonhos. É importante frisar, antes de passar para a apresentação deste quadro, que qualquer técnica, o próprio Jung falou bastante disso, de que ela é uma sugestão, ela é uma trilha, mas ela não é e não deve ser, em hipótese alguma, utilizada de forma rigorosa, engessada. E isso naquela época, e ele mesmo na própria obra ele deixa claro que com o passar do tempo, as coisas também vão se adequando. Então, não só a gente faz adequações em decorrência do caso, como do todo o tempo que se passou. Nesse aspecto, as meninas já falaram, mas eu vou reforçar aqui, da natureza, né, do inconsciente que o sonho trabalha. Então, as informações, ao serem trabalhadas nos sonhos, elas não devem ser vistas de forma unívoca, né? Como se elas tivessem, sonhou com isso, é isso, tal situação é assim. Então, que os sinais não devem ser vistos como imutáveis, nem para o próprio sonhador, porque dentro de um processo terapêutico, ele vai apresentar, né, vão ser analisados vários sonhos, quando essas análises são feitas utilizando a técnica de análise dos sonhos, ou quando o próprio analisando chega com um sonho que o incomodou e aquilo passa a ser uma rotina que ele sugere, né, porque pode ser algo que o terapeuta busca, ou que o próprio analisando ele apresente ali como importante, como algo que mexe com ele, né? O sonho é mesmo quem diz não sonhar, ou sonhar muito pouco, geralmente há sonhos que mexem com a gente mais que outros, que parecem ser corriqueiros, né? Foram apresentadas aí todas as classificações, as características, né, dos sonhos,
mas realmente há sonhos que nos marcam, que a gente lembra assim, da nossa infância, adolescência, e tem gente que tem sonhos recorrentes, né? Então o sonho realmente tem essas relações mais fortes ou mais fracas com o indivíduo, dependendo do período da vida dele. E também o não sonhar tem uma forma de você dificultar um pouco essa sua ponte entre o inconsciente e o consciente. Porque o que é o sonho, né? Para o Jung, eu vou até ler essa parte aqui do livro, porque é assim, não vou usar minhas palavras, porque para ele todo sonho é um órgão de informação e controle e, consequentemente, o recurso mais eficaz na construção da personalidade. Então, aqui neste volume, no segundo capítulo, que ele trata especificamente de técnica de análise dos sonhos, ele faz essa observação em que ele coloca que o sonho é o recurso mais eficaz na construção da personalidade. Porque, como ele vê a ideia do sonho como um sonho no sentido de compensação do consciente do inconsciente. Então, essa atitude consciente, ela é compensada pelo sonho. E não pensemos que é somente assim, coisas negativas compensadas positivo. Pode ser o inverso também. Ele até falou de um sonho de um paciente dele, em que, num primeiro momento, aquela imagem para ele era negativa e depois ele foi ver que a compensação era da visão tão positiva. E aí eu já utilizo o quadro para fazer essa referência, que é quando o paciente dele sonhou com o pai, né? Então, o que é o homem sonhar com o pai? Nós temos aqui no quadro, aí eu já passo para o quadro, em que o sonhador, vejam que tem sonhador homem, sonhador mulher. Isso é muito importante, porque a relação aqui, principalmente do compensatório, ele vai ser, né, da pessoa, do objeto do sonho, vai ter uma relação muito forte, principalmente quando se trata de sombra e de ânimo e ânima. Por quê? Porque quando o homem sonha com outro homem, né, então, como eu comecei o exemplo do paciente do Jung, como ele sonhou com o pai, é outro homem. Esta pessoa é uma pessoa conhecida. Então, por ser uma pessoa conhecida e do mesmo sexo que ele, ela foi a sombra, né? Foi a representação da sombra dele. Então, o que é a sombra aqui? Ele tem um pouco mais de conhecimento daquilo. Não está tão oculto, né? Tão distante, como a gente pôde ver no quadro anteriormente apresentado, né? No símbolo, que você vai sendo como se fossem camadas. Então, mais próximo da sua consciência, a sombra se encontra. Mais distante, você vai encontrar ali a ânima para os homens e o ânimos para as mulheres. Então, alcançar o ânimo e a ânima é um recurso de maior profundidade de consciência, de alcançar algo que está mais inconsciente. E dentro disso, você vê que tem se é conhecida ou se é desconhecida. Então, quando é conhecida, ele é mais próximo, no caso da sombra, e quando ela é desconhecida, é a sombra da sombra. Em contrapartida, com relação ao ânimos, tá? Quando ela é conhecida, é a sombra da ânima, e quando ela é desconhecida, é a própria ânima. Então, é importante que isso aqui é um recurso para você ver até que ponto aquela informação que o inconsciente está trazendo para o consciente de forma compensatória, qual o distanciamento que está do analisando.
né, da consciência do analisando, na verdade. Então, o terapeuta, para o terapeuta é importante ele ter o domínio, mas é mais importante ainda ele não se engessar. Então, este quadro, a ideia dele não é fazer um engessamento, é fazer uma sistematização do que foi apresentado, de verificar essa relação que o nosso sonho nos traz, que geralmente nós sonhamos, na maior parte das vezes, com pessoas, e pessoas conhecidas ou desconhecidas. Então, por isso que no início da sessão, a primeira coisa, né, que ele vai fazer no momento da análise do sonho é contar o sonho. O terapeuta pode optar por que ele conte apenas uma vez, isso aí vai depender principalmente da expertise mesmo do terapeuta, ou ele pode, dependendo da forma como o analisando contou, ele pode pedir também para que ele conte uma segunda, né? Em cursos, geralmente é dito para que a gente peça 2 vezes, mas isso aí vai de cada situação, da necessidade, a gente não deve realmente engessar. Por quê? Porque, às vezes, você vê que no primeiro, às vezes a gente mesmo, eu vou contar a minha experiência, eu anoto para não me esquecer, às vezes naquela correria de trabalho, chego, vou fazer a análise, aí eu leio o sonho, obviamente que eu não estou tão concentrada no sonho, eu leio, vou me relembrando, e nesses momentos é bom eu contar novamente. Por quê? Porque ali eu tive esse meu primeiro contato com as minhas anotações. Neste segundo momento, eu entrei no sonho novamente. Eu voltei a vivenciar as cenas, os diálogos, as sensações. Então, eu analisando neste momento, vou estar mais concentrada naquilo que o sonho me trouxe. Então, quando o terapeuta me pergunta, né? Mas essa mulher que você está falando é uma pessoa conhecida sua? O que ela representa para você? O que você sente? Como ela é na sua vida? E ela vai perguntando, e às vezes ela vai esmiuçando, né? Com a gente vai tirando aquilo ali de dentro. E o terapeuta, ele vai seguindo, meio Sherlock Holmes, mas ele vai ali fazendo perguntas para que ele vá montando esse quebra-cabeça. Mas o que o Jung alerta? Não engesse. Eu sonhei com uma montanha. Montanha é isso. Eu sonhei com o mar. Mar calmo é isso, mar revolto é isso, né? Porque nós temos os dicionários de sonhos, alguns bons, outros bem, bem superficiais, mas eles são interessantes? São interessantes, assim como nós temos também que dominar os mitos, os contos de fadas, né? Porque às vezes um sonho ele vem ali representar, você pode utilizar o recurso do conto de fada para aprofundar esse sonho. Então, este quadro ele tem a finalidade de mais ou menos fazer com que você perceba, né? Com que nós percebamos aqui a que ponto está mais distante ou mais próximo do nosso consciente e se está remetendo à nossa sombra ou o nosso ânima. Tá? Mas não de forma engessada. Até essa questão do conhecido, desconhecido, às vezes para não fazer confusão, se você lembrar, se homem sonhou com um homem, é a sombra. Mulher sonhou com a mulher, é a sombra. Tá? A sombra está mais próxima do consciente. A sombra está mais próxima. Às vezes, a sombra ela é tão próxima que é aquilo que nos irrita em alguém que convive com a gente. Né? Não que tudo que o outro nos irrite seja a nossa sombra, porque às vezes é uma questão mesmo ética, prática, mas quando algo que você é meio inexplicável ou aquilo irrita excessivamente, isso tem de ser observado, né? Então, no sonho, essas representações que poderiam ser ditas do mesmo sexo do sonhador,
né? Ele vai ser a sombra. Agora, se for do oposto, tá? Vai ser o ânimo, ânimas. Então, o homem, quando sonha com uma mulher, aí é fazer a relação. O que é o contraponto? A nossa compensação, o nosso equilíbrio. O homem, a mulher, que é o ânimos, ânima. A mulher, o homem, que é o... Eu falei errado, né? O homem que sonha com a mulher, que é a ânima. E a mulher que sonha com o homem, o ânimos. A gente está até acostumada a falar ânimo, ânima, ânimo, ânima, mas agora eu dividi. Então, homem sonhou com mulher, ânima. Mulher sonhou com homem, ânimos. Está um pouco mais distante. E possivelmente algo que o sonhador ainda não tenha tido contato, não tenha consciência, nem remota, em algumas situações. Então, o sonho aparece, aquela pessoa vai representando, mas representando como? Às vezes por uma ação, mas quando a pessoa, principalmente quando a pessoa ela é conhecida, é muito importante que as perguntas básicas sejam feitas. O que essa pessoa representa para você? Como é essa pessoa em dada situação? Porque o sonho como um todo, ele vai te trazer uma orientação ali, como terapeuta naquela hora, de que aquela análise ela está dentro de toda a análise que já vem sendo feita, né? Que você pode ir lá, eu quero só analisar um sonho. Ok, mas geralmente é dentro de um processo terapêutico. Então, o analista, né? O psicanalista, o analista junguiano, o terapeuta, seja o nome que nós dermos, ele sabe a linha que está seguindo, né? Que o analisando está seguindo. E, muito possivelmente, ele tem que tomar cuidado para não fazer inferência. Por isso que o Jung também coloca que muito se vê, por que esse sonho? E ele orienta para que a gente use o seguinte questionamento: para que esse sonho? Para que essa atitude compensatória está sendo remetida, alertada, trazida para o sonhador, né? Para que tenha consciência do quê? E aí vem uma outra pergunta também, que é, mas se o tema é delicado, será que o meu analisando, ele está pronto para enfrentar? Né? Porque o terapeuta, às vezes, ele fala, olha, ele está trazendo isso, e isso é algo que ele não está conseguindo ver. Será que está na hora? Será que é o momento? Aí vem aquilo, se o inconsciente, que traz lá do si mesmo, lá do nosso profundo, está trazendo à tona para o sonhador, é porque ele está pronto. Porque o Jung ele fala da sabedoria do corpo. Então, a atitude compensatória, ela é espontânea, ela é natural e ela é saudável. Então, assim como o nosso corpo age, nosso corpo físico age de modo que nós nem imaginamos, ainda temos muito a descobrir, o nosso inconsciente, com a relação com o nosso consciente, também tem essa sabedoria. Então, se ele traz, é porque ele está pronto, é porque está na hora. Então, o que pode ser regulado é como falar, de que modo, e também tomar cuidado se essa não é a opinião do terapeuta. Por quê? Porque, às vezes, algo para a gente está muito claro, mas a gente também pode estar equivocado. E, sobretudo, aquilo tem que ser o que representa para o nosso sonhador, para o nosso analisando. Então, todas as perguntas devem ser feitas ao analisando. O que essa pessoa representa para você? O desconhecido, mas como essa pessoa estava?
que isso trouxe para você? Como você se sentiu? O que esse objeto representa para você? Então, gente, essa relação é o saber perguntar e, sobretudo, o saber ouvir e o saber juntar as pecinhas do quebra-cabeça e levar para o nosso sonhador, para o nosso analisando, todas essas situações para que ele interiorize aquilo, naquilo que ele consegue. Porque não é também para que a gente vá e dê a solução, ou dê é isso, não é isso, e sim que a gente suscite essa curiosidade, que desperte esse novo, que muitas vezes vai aparecer ali como novo para o nosso analisando, desses elementos que aparecem. No primeiro desses aqui apresentados pelo quadro como pessoas, no último, que nós vamos ter aqui o selfie, eles podem aparecer como símbolos, né? Então, um círculo, um quadrado, uma pedra preciosa, animais, objetos que falam, tá? Então, qual seria a referência? O psicopompo, que ele vai ter aqui aquela função, tá? Você, na tradução, você vai ter que é o guia da alma, né? Então, a alma e o self vai fazer essa guiagem por meio de quê? Desses objetos. E a função é conduzir a percepção de um ser humano entre dois ou mais eventos significantes, ou seja, fazer essa compensação. Então, o self, apesar de estar aqui, eu vou dizer que, por exemplo, em algumas situações minhas mesmo, em análise de sonhos meus, e já mais de uma vez, o meu self ele não vem como nenhum desses objetos. Ele sempre vem como uma criança. Então, essas regras, a gente tem que tomar muito cuidado de que, pedra é isso, tem que ser. Não é, então não é. Então, aquele sonho, como está a formatação daquele sonho, daquelas pessoas. Então, é importante perguntar para o nosso sonhador, inclusive, coisas que às vezes a gente deixa batida, mas como essa pessoa estava vestida? Entende? Por quê? Porque às vezes aquilo é um alerta do inconsciente para esse consciente, porque a vestimenta também representa o sentimento de alma. Então, são esses detalhes, tá, que a gente utiliza aqui, principalmente, né, no nosso começo, a gente utiliza alguns parâmetros para ver, isso é a sombra, olha o ânimo, olha só, ele só sonha, é um homem e só sonha com outros homens. Então, aqui, ele estaria aqui, basicamente, despertando nele essa questão da sombra dele. E, possivelmente, no segundo momento, ele vai conseguir trazer no sonho as figuras femininas, né? Mas isso são os estágios. Às vezes a gente vai, volta, depende. Aquela famosa casca de cebola, né? As camadas que a gente vai tirando para que a gente vá encontrando o caminho para a nossa individuação, tá? Então, esses processos, né, que as técnicas terapêuticas, elas visam, sobretudo, o alcance da nossa individuação, do nosso eu dissociado das figuras que nós projetamos e que projetam na gente, e que a gente, desde criança, e família é um espaço de bastante projeção. Então, geralmente, nós ocupamos um local nessa família e é muito difícil, às vezes, sair desse lugar. E esse processo de individuação, seja pela jornada do herói ou aqui, utilizando as técnicas de sonhos, nós vamos, assim como na jornada você vai, você volta, você vai, e você vai ter também na questão da alquimia, né, os processos alquímicos, porque quando a gente começa, a gente pensa, que ótimo, cheguei aqui e acabou. Acabou um processo, uma camada da casca de cebola, vem outro.
né, com tanta riqueza quanto o anterior. Então, a gente vai aprofundando. Por quê? Porque o nosso self, ele é sábio. Então, nós sabemos até onde podemos ir. O ego, ele tem um limite. Ele tem que... É o típico mineiro que vai comendo pelas beiradas, né? Então, você vai comendo pelas beiradas para que o ego vá se reorganizando de modo que seja mais individuado, que seja mais ele, que não seja a sombra de outros ou que se projete em outras imagens, né, que a pessoa criou para si ou que criaram para ela. Então, em todo esse processo, é muito importante que a gente tenha a maturidade e a humildade, né, como o Jung fala muito aqui, de entrar sem respostas prontas, sem fórmulas, e sempre se deixar guiar. Então, que a gente pegue o nosso guia aqui no nosso self, quando ele aparece nesse sonho, e que, como se fosse uma guia da jornada do herói, a gente vá se liberando para seguir este caminho, com esses sinais que os nossos sonhos nos trazem, de modo que a gente complemente, que a gente interiorize, internalize, volte para si, de modo que alcancemos realmente essa individuação. Às vezes eu falo como terapeuta, mas às vezes como analisanda, porque é um processo que eu passo por ele e ele é muito profundo, muito profundo. E eu digo como experiência que na minha primeira sessão eu levei um sonho e após a conclusão do sonho, a minha sensação foi, mas como assim? Foi só 1 hora, menos de 1 hora, né? A análise do sonho. E parece que ela me conhece há 5 anos. Como pode? E foi aí que a técnica de análise de sonho me ganhou. Sou muito sincera. Porque a gente só consegue levar o outro, no caso o nosso, analisando, até onde a gente consegue ir. E nesse processo, o sonho ele é um grande aliado. E nós que estamos aqui com o projeto, de amanhã estarmos atendendo, e hoje já em algumas situações, né, nas técnicas, mas a gente tem que ir fundo e longe, para que a gente consiga levar o nosso analisando até lá também. Eu agradeço. Olá, bem-vindo a todos. A mim, Suzy Cavalcante Maloschi, coube essa parte de como Jung analisava os sonhos, né? E trazer também uma análise de sonho de analisanda. Então, nós temos que Jung afirmava que o sonho, ele não é um acontecimento intencional, ele é uma reação inconsciente a uma situação consciente. E ele sugeria, caso o sonho fosse muito complexo, que se seguisse esse exemplo que está na tela para vocês, que é um esquema com 4 itens, né? Onde o primeiro seria o local, que é o lugar, espaço, tempo, onde as personagens principais e secundárias, que ele denominava de dramatis personae, por causa das peças teatrais da época, se desenrolam. O segundo seria a apresentação do problema no item exposição. No terceiro, as peripécias são as apresentações de transformações, né? Mas que também podem culminar numa catástrofe, que é o caso do sonho que nós trouxemos da análise do Jung para vocês. E, por fim, a lises, né? Ou o resultado, o desfecho do sonho, a apresentação da natureza compensatória, às vezes, do próprio sonho, né? Esse esquema foi retirado do livro Seminários de Sonhos de Criança, que é um livro fantástico, eu recomendo a todos. Bem, então nós temos que
Jung segue explicando que o sonho pode ocorrer através de cenas diversas, mas cada uma delas costuma ser uma vertente ou uma elaboração do mesmo complexo. E que o ator principal no sonho é sempre o sonhador. Ele pode estar disfarçado em qualquer aparência, né? Pode ser um bichinho, pode ser outra pessoa, mas se você não está presente, esse personagem principal do sonho é sempre você sonhador, né? As alegorias do sonho também, elas, com tudo que elas têm de simbólico, elas chegam no limiar da consciência da mesma forma que a esquizofrenia, que nas obras completas ele denomina demência precoce, né? Essa palavra em latim que tem aí no PPT. Isso seria porque os mecanismos de defesa, eles ficam em outro estado quando a gente adormece, assim como na esquizofrenia, né? E ele coloca também que o sonho pode parecer um pouco confuso quando a gente começa a examinar o material, mas que a gente costuma descobrir logo um nexo nesse material, né? É como se tivesse um vínculo bem marcante entre as imagens do sonho e a consciência desperta da pessoa. E o Jung descobriu isso dividindo o sonho em fases, imagens, né? E depois ele procurava reunir essas partes do sonho a ideias espontâneas que viessem à mente da pessoa. E ele descobriu um relacionamento muito íntimo entre essas imagens do sonho e as coisas que preocupam a gente no cotidiano, né? Em estado acordado. Então, quando o terapeuta recolhe esse material onírico, ele está na fase preparatória desse material. E com isso é possível identificar todas as partes do sonho. E é como se elas tivessem uma ligação entre elas, assim, e isso demonstrasse uma tendência da personalidade do sonhador. Então, a gente passa para uma segunda etapa, que seria a interpretação desse material, né? E a gente precisa permitir que o material fale por si. E é como se, nessa fase, a gente já pudesse ter suspeitas sobre do que se trata o significado do sonho. Aí nós trouxemos um sonho do Jung, que é um sonho bem poderoso, de uma pessoa que ele conhecia socialmente e gostava muito de desafiá-lo, né? E ele inicia o relato falando sobre uma escalada bem difícil numa montanha, e que ele gostava muito de fazer escalada, e ele começa, então, a fazer essa escalada, e está difícil, porque a montanha é bem difícil, é bem íngreme, mas conforme ele vai fazendo a escalada, essa montanha vai ficando cada vez mais fácil para ele escalar. E é como se ele fosse perdendo um pouco o peso do corpo, ele fosse ficando mais leve, até que quando ele chega ao cume da montanha, é como se ele estivesse sem peso, como se ele pudesse voar. E uma sensação de êxtase tomando conta dele, né? E aí ele acordou. Então, o Jung não se admirou de encontrar mais uma vez a regra de que o sonho costuma exprimir na própria linguagem do sonhador, né? Que algo está acontecendo ali dentro e por isso veio essa imagem. Então, analisando o sonho, ele começou a contar, a partir do Jung instigando, né, que ele adorava fazer escaladas, inclusive sozinho, sem guia, porque o perigo o atraía muito, né? Ele não tinha medo do perigo. E ele falou que a morte nas montanhas seria uma coisa linda. E essa frase acendeu uma luzinha lá para o Jung, né? E Jung entendeu que, com essa observação, que ele estava, de repente, procurando perigo para fugir de algo. E ele começa a instigar essa pessoa um pouco mais, né? E falou também que uma pessoa naquela posição não deveria correr riscos dessa forma, né? E o sonhador respondeu que não iria desistir das montanhas, que ele precisava ir lá para longe, que fora da cidade, fora da família, que não valia a pena viver em casa. Outra luzinha, né? Então, Jung soube que o casamento do sonhador era um fracasso. E que no trabalho também ele estava muito entediado, ele já não estava curtindo muito as tarefas profissionais, né? E aí o Jung entendeu que esse contexto, explicava então essa paixão pelas montanhas. E ela significava então uma libertação, né, dessa existência que estava insuportável. E Jung entendeu que o risco era muito grande. Ele tentou passar isso para o sonhador, mas o sonhador não aceitou. Ele falou: imagina, isso é uma bobagem. Eu estou apenas me divertindo, estou buscando uma recreação, né? Mas meio ano mais tarde, o Jung veio a saber que essa pessoa encarou um desafio de uma montanha muito difícil, muito íngreme, e num dado momento ele caiu
Ele foi lançado no vácuo e ele nessa jornada ele estava com um guia e ele ainda arrastou o guia para a morte também. Ambos morreram. Então, isso faz com que seja possível entender a função do sonho, né? Que o sonho retrata certas tendências da personalidade, né? E que são fundamentais, são de importância vital para a gente entender o significado para poder continuar vivendo com saúde aqui, né, nessa existência, né? Então, o sonho traz essa constatação objetiva, sem se importar com os desejos da pessoa, com as convicções, como foi o caso com esse sonhador, né? Então, é de grande importância que a gente permita que a alma do paciente fale conosco, né, durante a análise. E isso é o que aconteceu com o sonho da analisanda, cujo nome fictício vai ser Maria Fernanda, né? A Maria Fernanda trouxe um sonho que é como se ela estivesse muito bem vestida, caminhando pelas ruas em Paris, de salto alto, bolsa chique, os cabelos com os cachos bem definidos, todas as pessoas olhavam para ela e sorriam como se a conhecessem, as ruas eram encantadoras, tinha flores, a luminosidade do dia estava fantástica, então ela se sentia assim hiper ultra bem. E nós dividimos o sonho dela dentro desse esquema que o Jung sugeriu, né, do local, exposição, peripécias e realizes. E em um dado momento, ela encontra uma porta, vê um banheiro muito lindo, cheio de espelhos e portas, né? E ela escolhe uma porta e entra. E ela sente que está pisando em alguma coisa mole. E quando ela olha para o chão, é uma sanguessuga. Ela vai gritar, ela vê que tem duas pessoas entrando no banheiro e que essas duas pessoas, essas duas mulheres, estão falando dela. Ela quer prestar atenção no que essas pessoas estão falando. Então, ela reprime aquele grito e ela fica naquela agonia com as sanguessugas, mas quer também ouvir o que essas mulheres estão falando. E essas mulheres falam que como que ela conseguiu subir tanto e conquistar tantas coisas na vida, não sei o quê, né? E ela morrendo de medo de se afundar nas sanguessugas. Aí ela vê um cano grosso, limpo, que tem uma luz no fundo, ela pisa num buraco lá e ela consegue se livrar das sanguessugas. As mulheres saem do banheiro, ela consegue se escafeder também, né? Assim que ela sai, ela vê um japonês. E esse japonês sorri para ela. Ele tem um semblante muito cordato, muito querido, e ela se sente de novo dentro daquele espaço que ela estava no início do sonho. Então, ela, de novo, volta para as ruas, com as quitandas, com as flores, né? Todo mundo se cumprimentando, todo mundo muito bem. Ela continua caminhando, ela dobra uma rua e ela chega num prédio de escritórios, e ela tem um escritório lá. Então, ela sobe umas escadas e entra na sala do escritório dela. Nesse momento, eu usei a técnica que eu aprendi no curso de sonhos com a professora Gelta, que é professora do Instituto também. Esse curso é fantástico. Eu recomendo a todos. Quem ainda não fez, parece que vai ter um começando agora em abril. Então, eu peço que ela repita o sonho. Quando me foi pedido que eu repetisse meu sonho, eu pensei assim comigo, falei, poxa, mas eu acabei de contar meu sonho, né? Para que eu preciso repetir? E ao repetir, eu percebi que começam a surgir novos termos, novas palavras que têm um significado importante no sonho da gente, né? É como se a gente conversasse com o inconsciente da gente novamente, e novas emoções afloram. Então, é muito importante que a pessoa repita o sonho, né? E eu vou perguntando coisas para ela durante esse momento de repetição, pequenas coisas, né? E eu pergunto, então, como que ela se sentiu, né? Que reflexões que ela teve sobre esse material. Aí ela disse que ela se sentiu superando muitas coisas, né? E uma delas foi ela se sentir feminina, porque ela não se sentia feminina antes. E ela falou que ela estava se sentindo poderosa mesmo, né? E que ela não gosta muito do corpo dela. E que lá ela não tinha esse problema com o corpo dela. Outra coisa é que ela se comunicava super bem, de uma forma muito fluida, e ela é muito tímida, ela é muito branquinha, e quando ela vai se comunicar, ela fica rosadinha, o pescoço chega a ficar bem vermelho, que eu já constatei isso, né? Mas lá no sonho ela falou que ela não tinha esse problema. E ela não tinha, então, vergonha de falar com as pessoas e muito menos de usar o banheiro, que é outra coisa que era um bloqueio para ela. Ela só consegue usar o banheiro da casa dela. E no sonho ela conseguiu usar esse banheiro público, né? E ela conseguia entrar tranquila nesse banheiro, né? Então, ela conseguiu também se olhar no espelho. E ela falou que esse é outro problema, que ela olhava para o espelho e não gostava da imagem que ela via lá. Mas que no sonho era prazeroso,
tanto entrar no banheiro quanto se olhar no espelho, né? E aí a gente começa a analisar o material dela. E eu vou buscando o sentido, vasculhando cada cena desse sonho. E começo com os questionamentos, né? Eu pergunto para ela como é que ela se sentia em andar em Paris. E ela responde que parecia que lá todos eram muito felizes, muito realizados, né? E ela se sentia, assim, mega poderosa. Então, nós começamos falando sobre esse poder. Eu peço que ela me conte, né, como era esse poder que ela sentia lá. E ela responde que era um poder de superar barreiras, de chegar ao topo, né, na vida. E eu pergunto sobre as duas mulheres que entraram no banheiro. Perguntei se lembravam alguém. E ela disse que lembravam a mãe biológica e a irmã por parte dessa mãe. E pergunto para ela se ela sente que elas falam dela quando ela não está por perto, né? Como as mulheres do sonho estavam fazendo. E ela disse que sim. Ela disse que já sentiu falando tanto na frente dela quanto distante dela, porque ela veio de uma cidade do interior, lá do Nordeste, então ela teve uma educação diferente, ela tem umas reações diferentes, o linguajar é diferente, o código de barra da família entrou em choque, né? Então ela percebe que a mãe biológica e a irmã, por parte de mãe, ficam brincando com ela de uma forma assim meio pejorativa, meio que desqualificando, né? Mas ela quer saber, mesmo assim, ela quer saber o que essas duas pessoas pensam sobre ela. Então, isso é meio sofrido para ela. Quando ela fala, isso meio que turva, sabe, o jeitinho dela. E aí eu pergunto sobre a sanguessuga, se ela já teve algum contato, né, com esse tipo de bicho. E ela diz que a mãe que criou ela, a mãe biológica, não a mãe biológica, a mãe que a criou, ela fazia sempre ela limpar um lugar no jardim que tinha sanguessugas e que ela morria de medo. E que às vezes ela tinha vontade de gritar, mas ela não tinha escapatória, ela tinha que limpar esse local, né? E ela falou que às vezes tinha sanguessuga no banheiro. E aí quando ela cita esse banheiro, ela se transfigura. Ela fica muda a posição corporal dela, ela fica meio embotada, muito triste. Eu senti o olhar dela muito triste. E ela falou que nesse banheiro teve uma cena muito forte para ela. E ela foi abusada nesse banheiro várias vezes por um parente, né? Ela respira fundo, levanta o rosto, mas diz que esse banheiro não era chique, como o do sonho. E graças a Deus tinha um cano e a luz lá no fundo. Então eu percebo o quanto essa cena do banheiro incomoda, né, a sonhadora. E eu pergunto se ela gostaria de falar um pouco mais sobre essa cena, e ela diz que não, ela não se sente preparada, hoje não. Ela começa a demonstrar de novo angústia, né? Ela falou que foram vários momentos. Eu digo que então tá bem. E aí eu já mudo ela para a luz do cano, porque é o momento da transcendência dela no sonho, né? Quando ela consegue escapar do banheiro. Aí eu percebo como ela muda, só de começar a falar, então, dessa nova cena. Quando eu pergunto, né, sobre essa luz do cano, ela já se altera, ela já volta de novo a ficar mais tranquila, né? Ela percebe o quanto que ela estava angustiada antes, ela, inclusive, pontua isso, e o quanto ela fica tranquila quando ela sai desse ambiente, né? E aí a gente conversa sobre existir uma saída para todos os problemas, né? E ela constata uma sensação de liberdade muito grande, né? E que o olhar do dono da quitanda, o olhar do japonês, foi muito flagrante para ela nesse momento, foi muito importante ele olhar, sorrir de forma acolhedora para ela, é como se ele trouxesse de novo essa tranquilidade, então não foi nem tanto a luz do cano e a possibilidade de sair da sanguessuga, foi olhar para aquele semblante daquele homem que fez com que ela se sentisse de novo acolhida, né, mais tranquila. E aí eu pergunto para ela como é que foi para ela chegar nesse escritório que ela chegou, né? Aí ela falou que, e perguntei também se ela achava que tinha uma associação com algum tipo de profissão. Ela falou que achava que era um escritório de arquitetura, que era muito chique, né? E que parecia escritório de capa de revista, e que ela sempre quis fazer arquitetura e todo mundo falou para ela que ela era incapaz, que não ia dar certo, né? E agora ela está fazendo curso, está se esforçando, está indo bem. E ela fala que é como se ela tivesse uma confiança nela, no que ela estava fazendo, que transcendia todos esses outros problemas, né? Então, é uma sensação de superação, e ela constata que é como se ela estivesse superando
há coisas que ela viveu, que ela se traumatizou, que ela está trabalhando essas coisas passo a passo, né? Que ela se sente hoje mais forte, que aqui em Brasília ela fez novos amigos, ela se sente mais chique, mais feminina, não está em Paris, mas está num lugar bem diferente, né, do que ela morava. E tirando esse problema com a mãe biológica e a irmã por parte de mãe, as outras coisas na vida dela têm fluído bem. Ela é uma pessoa bem forte, bem batalhadora, né? E aí a gente conversa sobre essa coisa do sonho, esse momento em que ela se sente assim, e agora aqui na cidade. E ela sorri bastante, ela levanta o queixinho, ela se sente confiante, né? Com esse movimento de estar em Brasília, estar validando a profissão dela, ter reconhecimento, mesmo que não seja da família, que seja de amigos, mas ela consegue abrir, então, uma janela, uma porta para um novo status quo, né? Um novo modo de vida. E aí ela fala que ela concorda, sim, depois em retomar esse sonho e conversar mais sobre essas sanguessugas e esse banheiro, mas que nesse momento ela quer ficar com essa sensação boa do sonho. Então, é isso que eu tenho para trazer para vocês, né? Eu sou muito grata ao Instituto Âmago, eu sou muito grata ao curso de psicanálise, recomendo esse curso para os meus amigos, para os meus conhecidos. Meu nome é Suzy Maloche, como eu disse, abaixo está meu e-mail, então se alguém quiser entrar em contato, perguntar alguma coisa, estou à disposição. Então, muito grata por essa possibilidade de fazer essa exposição. Um beijo a todos. Muito bem, pessoal. Cadê vocês? Cadê vocês? Liguei o áudio. Heine, Oi, tô aqui. Cláudia. A Cláudia estava parecendo uma repórter da Globo, né? Parabéns aí para todos vocês. Vocês fizeram uma dinâmica diferente, né? Foi todo gravado, mas seria o mesmo que fosse fazer aqui. É até interessante quando grava, porque se a internet cai, se tem algum problema, né? Aí a gente fica na mão. E gravado não, tá lá. Depois vocês vão poder assistir de novo. A gente vai colocar esse comentário aqui do final, na gravação. Vamos ver se a gente consegue melhorar a imagem de alguns e vai estar disponibilizando para todos vocês, tá? E quem está aqui com a gente, eu acredito que sejam pessoas... Deixa eu ver aqui se tem alguns visitantes. Os visitantes não aguentam, né? Acaba saindo mais cedo. Mas eu acho que a gente está com uns 3 ou 4 visitantes aqui. Esses aqui são os nossos alunos da formação junguiana. Essa turma aqui, ela começou 1 mês antes da pandemia. Só foram lá no Instituto uma vez, presencial, né? Mas ficaram firmes até agora. Foram guerreiros, estudiosos, e vocês puderam observar o seminário o primeiro seminário que foi há 2 segundas-feiras atrás, até hoje, com alunos de altíssimo nível. Vocês estão todos de parabéns. Esse assunto de interpretação de sonho é um assunto projetivo também e muito interessante, né? Muito interessante, porque os sonhos, eles acabam revelando o que está ali no nosso inconsciente. Às vezes você não se conhece bem, mas o seu inconsciente te conhece, e aí ele vai trazendo os elementos, e quando você tem um profissional como esse que estiver aqui, mostrando para a gente isso tudo, interpretando seu sonho, você fica de queixo caído, que aconteceu com você, né, Suzy, lá na sua experiência, não foi? Pois é. Foi sim. Você até me falou que a pessoa foi te mostrando assim, coisas que em anos de terapia você não conseguiu perceber, né? De outros tipos de terapia. Eu não sei se foi para mim ou foi aqui, né? Mas você... Acho que eu falei para você. Acho que foi para você. Pois é. Então, assim, a interpretação de sonhos, ela é fantástica. Às vezes a gente pensa que é bobeira. Quando eu fiz o curso com a Angélica, o primeiro curso dela, eu fui aluno, né? E eu não lembrava do meu sonho. E aí eu fiquei pensando, ela falou assim, olha, vocês têm que falar para vocês mesmos, eu vou sonhar e vou lembrar, vou sonhar e vou lembrar. E eu falei isso durante uma semana, e cadê que o sonho vinha? E aí no último dia, eu sonhei e lembrei, sabe?
E aí eu cheguei para ela e falei assim, eu sonhei, mas é um sonho besta, tão besta, que eu acho que você nem vai conseguir interpretar. Pois pensa que no meu sonho teve todos os conteúdos. Teve a ânima, teve o ânimos, teve o velho sábio, teve a ânimo, o ânimos, o velho sábio, teve o selfie, teve aquela integração do selfie com a ânima. Foi fantástico o meu sonho. Eu pensando que ele era besta. Às vezes a gente pensa que o nosso sonho é um sonho que não quer dizer nada, ele quer dizer muita coisa, né? Então, vale a pena nós estudarmos esse conteúdo, rever, né, a apresentação das meninas, né, anotar e colocar em prática, né? Colocar em prática. Lúcio, quando a gente fez o curso com ela, ela passou uma frase que, inclusive, rimava, a Gelta, que era assim, quando eu adormecer, irei sonhar, e ao acordar, irei me lembrar. Olha, legal. E aí, para ficar pensando nessa frase, ao adormecer, e realmente ela melhora a quantidade e a qualidade dos sonhos. Melhora sim, melhora, porque tem gente que fala, mas eu não sonho. Sonha sim. Todo mundo sonha, né? Quem quer saber o que sonhou, você pode ou colocar um caderninho ali do lado da cama, ou você pode colocar no seu celular mesmo. A hora que você acordou, se você estiver lembrando, você pega e grava um áudio. Meu sonho foi assim, assim, assim. Ou escreve. Aí você não esquece mais. Mas não fez isso, eu acho que não dá 1 minuto depois, você já esqueceu. A maioria das pessoas, né? Esquece que sonhou e acha que não sonhou. Isso é normal. Imagina a gente fosse ficar lembrando tudo que sonhou também. Então, quando a gente coloca isso em prática, a gente lembra de tudo aquilo que é preciso e leva para terapia. Isso é muito interessante. Só do seu inconsciente estar sabendo que você quer lembrar do que sonhou para poder analisar, você já consegue lembrar com mais facilidade, né? Então, parabéns mais uma vez a vocês, parabéns pela organização, Catri, que juntou todos os vídeos, teve uma galera, a Vera, pessoal, a Vera, aquela segunda pessoa a apresentar, a senhorinha, a Vera, ela é PhD, é doutora PhD da UNB, tá? Está estudando com a gente aqui, e hoje ela está em outro país, eu esqueci até o nome do país. Ela... Na África, né? Aonde? Na África, né? Eu acho que sim. Ela escreveu um livro, né? Falando sobre a questão do meio ambiente, da água, e ela foi lá falar desse material. Então, assim, uma pessoa de altíssimo conhecimento, né? Ela já foi orientadora de vários doutorandos ali da UNB e está aqui prestigiando a todos nós, ao Instituto, fazendo a formação. E hoje, né, ela fez o seu último trabalho. Agora é concluir as análises, como vocês, que ainda não concluíram, e ir para o estágio, né? E daqui a uns dias está aí abrindo a sua clínica, fazendo seus atendimentos, né? E eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Assim como aqueles que formaram e já abriram suas clínicas ou começaram a trabalhar, estão arrasando também. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço. Eu queria só fazer sim. um agradecimento final aqui, até porque cumpri já as minhas análises, já fiz o atendimento, e o meu estudo de caso vem muito também sobre a análise de sonhos, que foi algo muito importante durante o meu atendimento, né, com a paciente, com a cliente, e vocês vão ver, né, já estou preparando o estudo de caso para mandar para você, e a interpretação, a análise do sonho, assim, foi um diferencial no processo. Muito bem, parabéns. E eu acredito que esse mês de abril nós vamos ter muitas apresentações de estudo de caso. Esse mês não teve, porque tinha alguns meninos terminando, concluindo, e foi bom, né? Porque a gente teve o seminário, senão fica coisa demais e cansa as pessoas, né? Quero agradecer a todos vocês e principalmente a vocês que ficaram aqui até as 10h47 da noite, né? As meninas cumpriram o horário delas direitinho, né? Mas vocês passaram um pouquinho do tempo, mas o sono de vocês vai ser um sono assim com mais qualidade, vocês vão sonhar com a interpretação de sonhos, vão sonhar com a imaginação ativa e vai ser muito melhor para vocês, vai ter aprendizagem. Tá bom, pessoal? Ó, semana que vem, segunda-feira, nós teremos terapia em foco com o tema posição masoquista, hein? Eu aguardo todos vocês, um grande abraço, fique com Deus.
Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada, boa noite.